Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje, nossa live número 197, já são 197 dias aqui no Instagram, falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 26 de julho, aqui no nosso horário tradicional das 7h30 da manhã. Então vamos dar sequência aí. Eu tinha já no começo da semana anterior falando que essa reta final para chegarmos nas 200 lives seriam lives voltadas para a construção de virtudes. E hoje a gente vai falar de uma virtude que eu acredito que é muito distorcida por aí e mal compreendida pela maioria das pessoas. E a ideia é trazer esse tema, jogar luz acerca desse tema para que a gente possa se orientar melhor na construção dessa virtude chamada virtude do serviço, o servir. Ontem a gente falou sobre trabalho e hoje a gente vai falar sobre a virtude de servir, que tem uma certa diferença uma coisa da outra. Falava do trabalho ontem como um instrumento de melhora pessoal, o trabalho no sentido material, da questão prática mesmo, que a gente exerce como uma atividade às vezes profissional, seja remunerado ou não. E hoje a gente vai falar do ato de servir, que é aquela doação, aquela entrega, aquilo que a gente faz de certa forma no mundo pelas outras pessoas ou dedicado a alguma causa. Então, o ato de servir, para começar, para que a gente possa entender as duas principais distorções que acontecem nessa virtude do serviço, são as seguintes. A primeira delas é que às vezes o servir, toda vez que eu trago esse tema, eu vejo que algumas pessoas acabam confundindo. Esse ato de serviço, muitas vezes ele é encarado como uma certa escravidão, no sentido como se você ficasse ali se doando pelos outros e de certa forma esperando algum pagamento por aquilo ali, algum tipo de retorno, algum tipo de reconhecimento. Então, muitas vezes algumas pessoas olham para esse tipo de ato, para esse tipo de servir, para esse tipo de doação e encaram como uma coisa que é mais ou menos uma troca, aquela história da previdência privada que eu falo, eu invisto para depois receber aqui mesmo através do retorno dessa doação que eu estou fazendo, um retorno aqui, uma obtenção de um retorno já rápido em relação àquilo que eu estou fazendo, ou seja, eu estou ali buscando uma certa troca. Esse é um tipo de visão que a gente pode ter em relação a essa virtude do serviço e que, para mim, ela está completamente descolada daquilo que eu quero trazer e da proposta que eu quero trazer. O segundo ponto tem aquelas pessoas que realmente chegaram um pouquinho mais perto, mas ainda existe uma confusão, que é aquelas pessoas que levam para o lado do ato estoico, que eu faço tudo e não estou desejando receber nada em troca, São aquelas pessoas que dizem, poxa, eu estou servindo sem esperar absolutamente nada em troca, mas que na verdade elas, no fundo, elas estão esperando algo em troca que não é daquele grupo específico pelo qual elas estão realizando algum serviço, mas de repente elas têm aquele desejo de algo em troca no sentido de reconhecimento de algum outro grupo, Então elas vão lá e falam, olha só, vejam só como eu sou uma pessoa bondosa, eu sirvo aqui e eu não espero nada em troca, mas no fim das contas ela espera o reconhecimento daquelas pessoas que estão vendo o ato de bondade que ela está cometendo, Então são esses dois tipos de distorção, digamos assim, que existe na construção da virtude do serviço. Um que faz somente desejando algo em troca e o outro que faz dizendo que não quer receber nada em troca e no fim acaba caindo num certo cinismo. O que eu quero trazer aqui como proposta para que a gente passe a enxergar essa virtude do serviço, primeiramente é uma abertura, para a gente entender esse serviço como uma abertura para a transcendência. O que significa essa transcendência? Aquilo que vai além somente das questões materiais. No primeiro caso, eu estou querendo um retorno material. No segundo, eu estou querendo um reconhecimento de alguém também, que é algo que não deixa de ser algo material. A proposta que eu quero trazer aqui são atos de serviço, é um servir
que primeiramente tem uma abertura para a transcendência, para algo que não está somente aqui na matéria. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção na construção dessa virtude do serviço, né? Óbvio, o serviço, o ato prático do servir, ele vai acabar se dando sim na prática, aqui na materialidade, pelo outro, né? É algo que a gente faz, são atos, né? Falava em algumas lives atrás sobre a virtude do amor, né? Obras é que são amores, é aquilo que a gente realiza, é através dos nossos atos bons, operativos, que a gente realiza para os outros, é que a gente manifesta a virtude do amor. Então é óbvio que o serviço ele também vai se dar aqui na matéria. Porém, é aquele tipo de coisa que você vai fazer visando o quê? Visando uma excelência pessoal, né? Visando a tua melhora pessoal, visando o teu crescimento, visando a tua evolução. Ora, se a gente está aqui falando todo santo dia sobre desenvolvimento pessoal, é óbvio que eu tenho que falar, que unir esse ato de serviço a algum tipo de evolução, a algum tipo de crescimento. Agora, essa excelência pessoal, ela já sai desse campo da matéria. Ela é algo que começa a ser integrado na tua história. Ela é algo que começa a fazer parte daquilo que vai ficar na eternidade no fim das contas, né? Então, a proposta de trazer essa virtude do serviço que eu quero trazer aqui é uma virtude visando que você retenha dentro dos teus atos, dentro da tua história, né? Que a tua história seja uma história excelente, né? Então, como que a gente consegue trazer por definição que esse ato de servir visando essa transcendência, visando a melhoria da tua história pessoal, ela pode ser algo bom, ela pode ser algo realmente virtuoso. Ora, imagina você, uma pessoa que vive uma vida 100% egoísta, que seria totalmente o contrário do ato de servir, né? Do desejo de servir, de adquirir essa virtude de servir. O que seria o contrário disso? Seria uma pessoa que vive uma vida 100% egoísta, né? Então, vou pegar um caso banal aqui, só para a gente ilustrar. Pega como exemplo assim, imagina você tá passando ali na rua, na tua correria do dia a dia, aí daqui a pouco tá passando ali uma senhorinha, uma velha, uma senhora idosa carregando um monte de sacola, né? Tá ali pegando um monte de peso, né? Tá ali passando um pouco de dificuldade, carregando aquelas sacolas pesadas. E aí tu passa por ela e aí tu tem duas opções, né? Dentre tantas que tu tem, mas teriam dois caminhos, né? O caminho do serviço seria você parar, poxa, você está precisando de ajuda? Quer que eu te ajude aqui a carregar suas sacolas aí para diminuir um pouquinho desse peso que a senhora tá carregando? E a outra possibilidade, que é a vida da pessoa 100% egoísta, é aquela pessoa que, além de não parar para ajudar, ela ainda quer, sei lá, dar um empurrão na velha e dizer, sai do meu caminho que tu está me atrapalhando. Agora imagina uma pessoa que vive, sei lá, 5 anos de uma vida assim, totalmente egoísta, né? Que só olha para si e que ainda quer maltratar os outros, né? Poxa, é óbvio que qualquer pessoa em sã consciência vai admitir que essa história não é uma história boa. E o que a gente está falando aqui? Uma busca por uma excelência pessoal que retenha atos bons dentro da tua história. Se a tua história é uma história somente de atos egoístas, né, tu acaba construindo o quê? Tu acaba construindo uma história que é péssima, uma história que não é boa, uma história que não fica. Agora, a gente pode pegar tanto esse caso, né, um pouco mais banal do cotidiano que eu falei aqui, que é o auxílio para uma senhora que está carregando sacolas, e a gente pode levar isso para coisas talvez muito maiores, né? Como, por exemplo, a gente viu aqui na época ali da Covid, né? Onde a gente ficou sabendo ali de histórias de políticos que estavam desviando verbas dos respiradores, que iriam salvar a vida de outras pessoas. Então, essa vida egoísta, que é o contrário da vida de serviço, ela não tem limite, né, para onde ela pode chegar, né? Ao ponto de, poxa, se eu for aqui colocar um dinheiro no meu bolso para eu viver uma vida mais prazerosa, foda-se os outros, né? Se alguém estiver lá no hospital morrendo, precisando de respirador, esse dinheiro não vai chegar lá, né? Porque eu estou olhando só para mim. Agora para pensar, para você, né, que está escutando isso, essa é uma vida boa? Tu considera isso uma vida boa? É óbvio que a gente vai dizer que essa não é uma vida boa. E no fim das contas, se a gente for francamente falando, não é uma vida boa nem para aquela pessoa que está cometendo esse ato, né? Porque ela vai ter
que viver se escondendo, ela vai ter que, ou no fim das contas ela vai acabar tendo uma consequência de ser preso, né? A gente sabe que às vezes não funciona muito bem essas coisas aqui no nosso país, mas no fim das contas é uma pessoa que tem que viver escondendo, né? Que nem a história daquele governador do Rio lá que foi preso. Os caras estavam competindo para ver quem conseguia chegar no primeiro bilhão roubado, né? Do dinheiro público, meu, teu, de todo mundo. Né? E aí no fim das contas, o que acabou a vida da pessoa? Ela acabou presa, ou tinha que viver se escondendo. Aí quando foram lá pegar eles tiveram que jogar o dinheiro lá dentro do esconderijo deles lá. Nem usufruir eles podiam, porque quando descobriram lá as coisas que eles estavam fazendo, eles tiveram que dar um jeito de se desfazer daquilo ali. Então, ou seja, é óbvio que se a gente for olhar com serenidade, com lucidez, a gente vai dizer, poxa, é óbvio que essa vida é ruim, é óbvio que eu não quero essa história para mim. Né? Qualquer pessoa que tenha a consciência, ela vai dizer que o contrário dessa vida de serviço, que é quando a gente sai desse egoísmo e a gente coloca realmente a nossa vida a serviço, né, dos demais, é óbvio que a gente sabe que um caminho é completamente superior ao outro, né? Agora, imagina também se você pega esse caminho do egoísmo, do tipo daquela vida que às vezes a gente vê muita gente falando por aí, que é, olha, eu sou uma pessoa super livre, eu só faço as coisas que eu quero, né? Eu faço somente aquilo que eu quero o tempo todo. É óbvio que essa pessoa também não está seguindo um caminho que constrói a virtude do serviço, né? Então imagina se a gente pudesse ilustrar e trazer para a realidade essa fala, né? De eu só vivo uma vida que eu quero. Então, vamos supor que eu só fosse fazer o que eu quero, né? Daqui a algumas horas eu preciso ir trabalhar. Imagina se eu dissesse, não, eu não quero trabalhar. Ao invés de trabalhar, eu vou lá para o McDonald's comer um lanche, né? Poxa, de certa forma eu estou ali fazendo aquilo que eu quero. Né? Vamos supor que eu seja uma pessoa apaixonada por McDonald's, né? Eu não vivo sem esse McDonald's. Aí eu vou lá, não vou trabalhar hoje, vou lá comer McDonald's. Aí depois eu vou continuar fazendo só aquilo que eu quero. Eu vou chegar lá numa loja de roupa, vou olhar uma roupa que eu gostei, aí eu vou lá, vou pegar aquela roupa e não vou pagar, né? Afinal eu não quero pagar, então eu só vou fazer aquilo que eu quero. Né? Então imagina uma vida assim, né? Onde eu não vou trabalhar, porque eu decido que hoje eu não quero trabalhar, eu vou lá e faço o meu lanche, vou lá e pego uma roupa e não pago, porque eu decido que eu não quero pagar. Né? Uma vida somente sendo atendida, onde os nossos desejos vão sendo atendidos o tempo todo. Né? Eu pego uma roupa e não pago, eu não vou trabalhar e eu fico ali fazendo, olha, eu sou livre, eu só faço aquilo que eu quero. Né? É óbvio que isso vai ser uma vida frustrada no fim das contas, né? Porque isso, por definição, mostra uma vida totalmente egoísta, uma vida que não pensa realmente naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso estar servindo. É uma vida totalmente voltada para si. Eu só penso em mim, só nos meus prazeres, só naquilo que eu quero. É óbvio que não vai funcionar, não funciona na vida de ninguém. Então, o ser humano, ele tem uma grande liberdade, que é muito diferente dessa liberdade que eu estava falando anteriormente, que é a liberdade de sempre poder adicionar um elemento que já não é mais material, né? Que é o elemento de consciência que está, no fim das contas, nesse campo da transcendência, né? Os bichinhos não têm isso, né? Então, tu leva o teu cachorrinho para passear, ele, né, faz as necessidades dele ali mesmo na rua, né? O homem, ou a mulher, ele tem essa consciência, né? Seja a criança, poxa, se eu fizer alguma besteira aqui na rua, meu pai e minha mãe não vão, de repente, me levar mais para passear. A gente tem a liberdade de ter essa consciência de escolher o que é o certo e o que é o errado. Isso não está no campo material. Se a gente vive só no campo da materialidade, a gente se torna essa pessoa, né? Que não vai trabalhar quando não quer, vai lá e faz o lanche ou pega aquela roupa e não paga. Né? É aquela pessoa que está só olhando que acredita numa ideia de que a vida vai ser somente aquilo que ela deseja o tempo todo, somente aquilo que ela quer fazer. A gente não, a gente tem esse elemento que está além dessa materialidade, que é esse elemento da transcendência, de escolher entre o que é bom, entre o que não é, entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é belo e o que é feio. Né? Isso articula totalmente esse campo do serviço, né? É somente através dessa virtude do serviço que a gente consegue alcançar
né? Esse elemento que está além da matéria e salvar a nossa história no fim das contas, né? Então, o serviço, ele é a virtude que pede que você se coloque um passinho um pouco acima dessa materialidade, né? Que é a consciência de poder fazer um bem, de poder desenvolver um bem para outras pessoas, né? Então, né, se a gente for fazer um cálculo estúpido, né, em relação a esse exemplo que eu estava dando, é a pessoa que vai pensar da seguinte forma: olha, é que se agora, ao invés de eu ir trabalhar, ainda que o meu bem, ainda que a minha paixão seja comer um McDonald's, por exemplo, ainda que eu não viva sem o McDonald's, eu tenho a possibilidade, a liberdade de pensar um pouquinho além dessa matéria da seguinte forma: olha, se eu não vou trabalhar, se eu escolho agora, eu não estou querendo trabalhar, eu não vou trabalhar para ir lá comer um McDonald's, se eu não trabalhar, no fim do mês eu não recebo, ou eu posso ficar sem trabalho. Então eu vou ir trabalhar, nem que seja para que no fim do mês eu possa ir comer o meu tão desejado McDonald's, né? Se a gente for fazer um cálculo estúpido aqui, até para que você possa ter um pouco mais dos teus desejos, tu tem que ter a consciência de escolher às vezes aquilo que não está ali no teu desejo naquele momento, que é, por exemplo, pegando esse exemplo banal, que é ir trabalhar. Então, no fim das contas, os atos de serviço, os atos dessa virtude do serviço, ele sempre nos leva para um caminho muito melhor, né? Ainda que os nossos desejos sejam os mais banais, somente nesse ato do serviço, somente nesse ato de quando a gente realmente está se colocando para fazer algo por alguém ou por alguma instituição, é que a gente alcança até mesmo esses nossos desejos mais banais, né? Como nesse caso, ir comer o McDonald's, né? Então, no limite, você vai ter que servir de alguma forma, né? Vai precisar ir trabalhar, tu vai precisar fazer algo na vida. Então, já que você vai ter, já que nesse sentido você não tem essa liberdade, de repente, que você tanto desejava, então, já que você vai ter que fazer, faz isso direito. Faz isso entregando o teu melhor, né? Poxa, você vai ver no fim das contas que até é bom. Óbvio, tem coisas que vão além do trabalhar, mas às vezes são atos que de repente, poxa, você não é obrigado a fazer, mas você vai lá e faz e depois você percebe, poxa, que coisa boa, que bom que eu tomei essa decisão, né? Há uns 3, 4 meses atrás eu fui visitar uma tia minha no hospital, que já fazia alguns anos que eu não via. Eu era obrigado a ir lá visitar minha tia? Não. Mas eu olhei para aquilo ali e, poxa, ia desprender um tempo, mas eu fui lá fazer aquilo ali. Depois que a gente faz, a gente percebe que, poxa, através desse ato a gente conseguiu, através daquilo ali, levar um pouco mais de alegria para aquela pessoa que está necessitando aquilo naquele momento, e a minha vida também se faz mais alegre, né? Depois que aquilo ali termina, poxa, que sensação boa que eu consegui realizar um ato bom, né? De ir lá ver, de ir lá conversar, de ir lá, né, saber um pouquinho mais da vida daquela pessoa, né, que faz parte ali da tua vida, ou que faz parte da tua história. Então, esses atos de serviço, esses atos de se doar, eles sempre são bons pagadores, né? O contrário do egoísmo. O egoísmo, ele é sempre um mau pagador. O egoísmo, ele sempre vai colocar a gente numa ruim. Vive aí 5 anos somente de egoísmo, somente olhando para o teu próprio umbigo, que tu vai ver. A tua vida vira uma vida desprezível. Isso é o contrário da virtude do serviço, né? A virtude do serviço é aquilo que salva a nossa biografia, aquilo que salva a nossa história, né? Pegando o exemplo de novo ali do querer só fazer aquilo que me dá prazer. Poxa, tenta falar agora, tenta sentir alguma felicidade em relação a um prazer que você sentiu, sei lá, há 3 dias atrás. Aquilo ali já se esvaiu no tempo, né? Vira só uma memória ali da qual tu não consegue ter felicidade no momento agora com aquela memória. Agora, pega as memórias dos atos bons que tu realizou. Aquilo ali, ele dura para a eternidade. Aqueles atos bons que você realiza na vida das pessoas, fica para sempre na vida delas e fica para sempre na tua vida também. Até mesmo quando tu não está mais aqui. Você é lembrado pelos atos bons que você realizou, não pelos prazeres momentâneos que tu teve. Então isso por si só já demonstra para a gente a importância que é a virtude do serviço, né? Então que a gente passe a ver essa virtude sem fazer uma distorção, né?
ou naquele primeiro exemplo que eu dei, que é o serviço sendo encarado como uma troca, né? Uma previdência privada, que é algo que eu entrego já pensando ali em obter um retorno rápido, ou aquele tipo de serviço que eu viro um estoico, né? Uma pessoa fria, não, eu faço, mas eu não preciso nada de ninguém, que no fim das contas vem escondido através de um cinismo, de um reconhecimento que eu quero de um determinado grupo. Não, nem uma coisa nem outra. Que os nossos atos de serviço sejam atos, sim, do qual a gente quer algo realmente com aquilo ali, mas é algo que transcende, é algo que está para além, é algo que fica, no fim das contas, salvando a minha biografia, salvando a minha própria história, para que eu não passe simplesmente aqui nesse mundo, nessa vida, sendo ali uma pessoa um hedonista, né, que só pensava no próprio prazer, ou um nihilista, como chamam por aí, que é aquele que não acreditava em nada, né? Nada tem sentido, então vamos viver aqui como se fosse o último dia e nada importa. Não. Né? Que a gente olhe para esse ato de serviço, para essa virtude de servir, como algo realmente que traga, no fim das contas, esse tal sentido à nossa vida. É isso que fica, é isso que dura para a eternidade, é isso que vai ficar para as pessoas que a gente ama e é isso que vai ficar para a nossa história como um todo, tá bom, pessoal? Então, assista essa live novamente, compartilhe com outras pessoas, curtam. Essa é a virtude do serviço, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa live número 197. Voltaremos na segunda-feira, na próxima semana ali, os 3 últimos dias que fecham esse mês de julho. A gente vai estar fazendo as 3 últimas lives, se Deus quiser, para fechar as 200 lives. Depois a gente vai estar divulgando aí, compartilhando os próximos passos e os próximos projetos aqui dentro do Instagram, tá bom? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo começo de final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.